Olá, é sempre uma grande alegria nos encontrarmos com os amigos da Sociedade Espírita Luz e Caridade, a quem desejo muitas bênçãos. Vamos comentar um pouco hoje sobre o Evangelho no Lar. Esta instituição, ou esta ação, como queiram preferir, de grande importância para os nossos lares e para a humanidade. Quando nós instituímos o Evangelho no lar como hábito, criamos, portanto, em nosso lar, um foco de luz. Um foco de luz que atrai os espíritos benfeitores. Ali também será possível trazer a harmonia, estabelecer a paz, a serenidade no convívio entre as criaturas. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Essa frase está nos Domínios da Mediunidade, capítulo 19. Aqui podemos ver a importância do pensamento. E, invariavelmente, nós, quando não temos harmonia para estabelecermos pensamentos igualmente harmônicos, estamos contribuindo para a desarmonia, a infelicidade, as questões menos nobres. Portanto, é necessário vigiar os nossos pensamentos para que eles não sejam utilizados por nós como armas de agressão aos nossos integrantes do lar, aos nossos amores. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Olha que maravilha! Templo do Cristo em nossa casa. E diz Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, o seguinte: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Bom e agradável diante de Deus, exercer a piedade na própria família. Olha que maravilha! Quando Cristo diz, aconselhando-nos, o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Também essa frase está nos Domínios da Mediunidade. Ele aconselha o amor aos adversários. Ora, sabemos que o lar é uma escola. É uma escola onde nós aprendemos a amar, a perdoar, a conviver, a reparar, portanto, os males que possamos ter praticado no passado, transformar uma inimizade em amizade. Sabemos que os lares recebem criaturas afins, criaturas bondosas, criaturas que procuram a harmonia do conjunto, mas também temos outras que desafiam essa harmonia, que trazem ali as suas opiniões, as suas atitudes, os seus convencimentos, e muitas vezes torna-se uma convivência desagradável com essa criatura integrante do nosso lar. Mas por que isso acontece? Porque, como sendo escola, nós precisamos aprender.
Uns aprendem com os outros, não há professores. Nós vamos aprendendo mutuamente. Todos nós somos alunos. Uns um pouco mais esforçados, uns com um pouco mais desenvolvidos em moralidade, outros em inteligência, outros em percepções de administração. Enfim, esse lar, esse conglomerado pequeníssimo que constitui uma das células da sociedade humana, traz para nós, no campo da espiritualidade, uma experiência inigualável, onde ali vamos aprender, então, a conviver. Aliás, há uma passagem onde os espíritos respondem a uma questão de Allan Kardec, que está em O Livro dos Espíritos. Como Jesus compreendia a verdadeira caridade? Eles respondem de uma forma muito clara e muito absoluta. Diz eles: benevolência para com todos. E também indulgência para com as imperfeições alheias. E segue: perdão a todos. Perdão às faltas, porque todos nós cometemos. Então vejam, no lar nós podemos usar a caridade, sendo benevolente para com todos, nos tornando indulgentes para com as imperfeições dos outros e perdoando as ofensas. Isso já é um exercício de amor. Aliás, a caridade é uma das facetas mais importantes do amor. Então expressamos o amor através do exercício da caridade, sendo benevolentes, indulgentes e perdoando. Assim nós vamos conquistando uma harmonia dentro do nosso lar. Mas é necessário que isso se torne hábito, portanto. Jesus também se expressa no livro Jesus no Lar, no capítulo 1, esse Jesus no Lar tem como autor Neio Lúcio e a psicografia Chico Xavier. Diz então Jesus ali: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então aí está a base da educação. Quando educamos e nos educamos no lar, aprendendo a convivência, sendo respeitosos uns para com os outros e, sobretudo, atenciosos também, nós vamos exportando esses caracteres para a vida. Vamos forjando caracteres de moralidade, onde podemos nos expressar de uma forma muito clara, porque ali nós temos a convivência e as criaturas que estão sob os nossos olhos, sob a nossa atenção, e podemos contribuir uns com os outros para aparar qualquer faceta menos nobre que possa se apresentar no lar. Uma pergunta que muitas vezes surge e as pessoas ficam incomodadas com as respostas. No culto do Evangelho e da prece, são muitos os desencarnados beneficiados? A resposta sim, são muitos, vastíssimos. Porque não é de nosso desconhecimento que quando nós pensamos bem e pensamos no bem, atraímos espíritos com o mesmo padrão vibratório estabelecido no exercício do bem. Ao contrário, quando nós pensamos o mal,
e vibramos, portanto, no mal, nós outros ali estamos, portanto, atraindo esses nossos irmãos que naturalmente vão contribuir para as nossas desarmonias. Então, o nosso lar é um lar que também é constituído de espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Conforme nós pensamos, a qualidade do nosso pensamento, atraímos os bons ou atraímos os maus. E aqui não se trata de repelir os maus, não. Se trata de atrairmos os bons. Porque desta forma, em atraindo os bons para o nosso lar, os maus se afastam naturalmente, por diferenças vibracionais. Não são afins, são díspares. Então, muitas vezes, as criaturas querem afastar os maus, mas não sabem como. É simples, basta atrair os bons, e os maus desaparecerão da nossa volta. Na prece, então, nós vamos já começando a entender como esse processo deve se dar. Estamos trazendo linhas gerais, e na prece, nós devemos nos utilizar de voz fluente e suave, modulando e transmitindo o pensamento aos benfeitores e a quem desejamos auxiliar. Por que voz fluente e clara, suave? Porque muitos de nós, quando desencarnamos, ainda necessitamos de ouvir, como ouvimos dos nossos ouvidos físicos de hoje, dada a nossa proximidade ainda muito grande à materialidade. Nessas circunstâncias, os espíritos precisam ouvir. Então a prece deve ser feita em voz alta, assim como a leitura daquela página evangélica que vai dar a base para o nosso trabalho de examinar sob a nossa ótica aquela leitura que foi feita, extraindo dali as lições possíveis. Isso em voz alta, mas modulada, não precisa ser uma voz tão alta, mas que seja audível, que seja fluente, que todos possam escutar, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Porque não podemos esquecer, como eu disse, há alguns nossos irmãos desencarnados que não leem pensamentos. Assim como nós não temos a possibilidade ainda de ler o pensamento um do outro, os nossos irmãos também desencarnados não conseguem fazê-lo. Então é necessário que nós, nesse exercício de caridade, que é ser benevolentes para com eles, indulgente para com as suas imperfeições e perdoando as ofensas, possamos ajudá-los. Olha que maravilha! Num simples momento em que nos reunimos no lar para orar. Assim procedendo, efetivamente, cria-se um novo ânimo nas almas presentes, encarnadas ou desencarnadas, porque todas elas estão ávidas de luz, tanto quanto estão sequiosas de paz e de refazimento. Nós necessitamos deste combustível para nos alimentar e nos mobilizar. Nos domínios da mediunidade, tem também uma observação a respeito do pensamento. Não será, diz o instrutor Aulus, e registrado por André Luiz, o seguinte: para isso não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores.
Vejamos aqui para que nós possamos nos analisar e possamos, quando estabelecermos a prática do Evangelho no lar, estejamos atentos a isto. Ora, vibrações silenciosas. Pensamento. O pensamento é uma vibração. Ninguém está observando, ninguém está ouvindo os nossos pensamentos. Mas nós estamos vibrando e essas vibrações são perceptíveis aos desencarnados. E aí nós temos que ter cuidado com aquilo que estamos pensando, porque pensamentos de crueldade, de despeito, de ódio, de ciúme, de violência, pensamentos de desespero, nós vamos contribuir para alimentar os nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. E são corrosivos. Primeiramente para quem está pensando. Depois se tornará corrosivo para quem estiver sintonizado com essas vibrações. Então, toda vez que nós temos um pensamento de ódio, de rancor, de ciúme, de despeito ou de crueldade, estamos primeiro fazendo mal a nós próprios. E nós não queremos isto. Então é necessário que a gente preste atenção quando os Espíritos nos dizem, repetindo o ensinamento de Jesus: vigiai os pensamentos. Veja a qualidade desses pensamentos, se são qualidades boas ou más. E o complemento disto é orar. Porque através da oração sincera, nós atraímos os bons para o nosso lado. E, estando com os bons, porque eles emitem vibrações boas, nós, mergulhados nestas vibrações, acabamos nos beneficiando. E de pouco a pouco vamos abandonando estas vibrações de crueldade, de ódio, de rancor, de ciúme, de violência, de desespero, e criando confiança, serenidade, paz, harmonia, bem-estar. Tudo isso muda no nosso campo íntimo. O lar é uma escola, como já aqui afirmamos. E quando as criaturas estão dispostas a se amarem, elas aprendem e ensinam mutuamente. Aprendemos umas com as outras. Não é porque é nosso filho que não tem nada a nos ensinar. Não é porque seja nosso filho que também nós não possamos ensinar algo a ele. E vice-versa. A esposa com o marido com a esposa, ou quem mais estiver participando do nosso culto do Evangelho no lar. Porque há uma clareza cristalina. Os melhores ajudam os que possuem necessidades. Sempre foi assim. Quem tem mais condições ajuda quem tem menos condições. Isso é um princípio de caridade. Quantos benefícios! Vamos agora ao roteiro para a realização do Evangelho no lar, que é muito simples, não requer grandes preparativos. Mas é importante que as pessoas realizem esse encontro mental, emocional e espiritual com seus amigos e mentores espirituais semanalmente. Então, uma vez por semana, nós estabelecemos esse encontro com as pessoas, os encarnados, que estão participando desse encontro, mas também um encontro mental, emocional, espiritual, com os nossos amigos espirituais, os mentores espirituais e demais irmãos desencarnados que possam estar em nosso lar. Isso deve ser feito no mesmo dia e no mesmo horário.
Porque há uma razão muito clara para isto, de nós criarmos rotina. Então estabelecemos o dia da semana e o horário desse dia em que vamos nos reunir. E fazemos isso semanalmente. Após algumas repetições semanais, nós criaremos o hábito e não esqueceremos mais. E por falar em esquecer, geralmente quando estamos iniciando a tarefa da implementação do Evangelho no lar, nós acabamos esquecendo. Porque estamos envolvidos com outros hábitos, com outros momentos, enfim. E quando percebemos, passou. Perdemos o horário e o dia. Faça uma prece nessa hora e peça perdão aos benfeitores pelo teu esquecimento. Se puderes, leia uma página do Evangelho de Jesus. Faça uma prece pela humanidade. E anote o teu compromisso para a semana seguinte te lembrar. Coloque isso na tua agenda, no teu celular, a fim de que tu possas te lembrar que tens um compromisso assumido com a espiritualidade, porque foi tu que escolheu o dia e foi tu que escolheu a hora. Então assuma essa responsabilidade, porque os benfeitores, no momento em que tu estabeleceu o teu programa, a tua agenda para a realização do Evangelho no lar, eles, os benfeitores, estarão agendados e na hora certa estarão presentes em nosso lar. É como se marcássemos uma visita. Esperamos, a visita diz: vou estar na tua casa às 18 horas. E a criatura não aparece. Como nós estamos nos sentindo porque ela não apareceu? Não deu nenhuma justificativa, simplesmente não apareceu. Nós ficamos frustrados. Será que houve com essa criatura? Ela marcou às 18 horas e até agora não apareceu. Agora vocês imaginam esse compromisso que assumimos com os benfeitores. Não podemos falhar. Então, a partir do momento que estabelecemos o dia da semana, a hora, nós assumimos esse compromisso com os benfeitores e eles assumem também o compromisso conosco. Por isso, o cuidado em estabelecer o dia e a hora. Um dia que não venha perturbar qualquer outra atividade nossa. Um dia que não venha a nos causar motivos para adiamentos. Também temos que escolher a hora desse dia. Aquela em que não seremos importunados, que não teremos outro compromisso. Uma hora que nos seja totalmente favorável a nos dedicar de corpo e alma, como costumamos dizer, isto é, com decisão, com afinco, com determinação, para iniciarmos o nosso Evangelho no lar, naquela hora que nós mesmos marcamos. Também é interessante, é importante que nós leiamos uma página do Evangelho, seja ela qual for, pode ser o Evangelho aberto ao acaso, e façamos ali a nossa oração. Isto é o momento em que nós entramos efetivamente pela oração em comunhão, em contato com os benfeitores. Mas isso deve ser feito em voz alta. Já explicamos por que devemos fazer a leitura e as orações em voz alta, para que todos possamos escutar, do plano físico e do plano espiritual. Porque isso vai nos permitir que também nós que estamos lendo e os outros que estão escutando tenham consciência do valor de cada palavra pronunciada, seja pela leitura, seja na oração.
É também recomendável que nós disponibilizemos uma jarra com água para pedirmos na nossa oração a magnetização delas por parte dos benfeitores. Depois de concluído o nosso evangelho, vamos distribuir esta água àqueles que participaram conosco. Cada um tomará um copinho de água. Sabemos que a água é um fluido de uma capacidade de absorção fenomenal. E os espíritos sabem como colocar nessa água aquilo que estivermos necessitando para atender o espírito via perispírito. Uma equipe espiritual, como eu falei, estará presente entre nós quando estabelecemos a nossa agenda, dia tal, X hora. Eles estarão protegendo o lar, amparando, atendendo às necessidades de todos, não as materiais, as necessidades espirituais. Por isso, realizemos esse culto com alegria, com fé e certeza de progresso em todas as áreas de nossa vida. Porque a criatura harmonizada, serena, pacífica, ela é mais tolerante, ela é mais compreensiva, ela poderá ser mais benevolente, mais indulgente e terá melhores condições para perdoar as ofensas. Isso não é maravilhoso? Muda a nossa vida. Então, após reunido o grupo familiar, vamos fazer uma prece inicial. Um pedido de ajuda, de proteção para a realização do Evangelho em nosso lar. Ó Senhor, aqui estamos reunidos em família, te suplicando o auxílio para todos nós, a proteção que necessitamos. Atenda-nos naquilo que for possível, segundo os desígnios do Pai. Que as nossas aflições, as nossas preocupações possam diminuir de intensidade, a fim de que tenhamos, portanto, melhores condições para discernir e decidir, sempre à luz do Evangelho. Uma prece tão simples. Vamos agora, depois da prece, abrir o Evangelho e vamos ler ao acaso aquele texto que foi nos apresentado, escolhido. Vamos ler em voz alta. Feito a leitura, agora temos que passar à etapa da meditação. Vamos meditar sobre a leitura. Essa meditação é muito simples, é responder algumas perguntas. Por que esse texto foi lido por nós hoje? O que isso aí está dizendo para mim? O que eu vou absorver desse conhecimento extraído desta leitura? Como eu posso agir daqui para frente? Agora, sendo sabedor pela leitura desta passagem evangélica. É tudo para mim. Eu tenho que conhecer isto. Também extrair dessa leitura pela nossa meditação o que está ali contido para a nossa evolução.
o nosso crescimento espiritual, moral. Duas perguntinhas. O que esse texto está dizendo para mim? E qual a mensagem que ela contém, o texto contém? Para mim. Muitos equivocadamente escutam ou leem o texto evangélico e ficam pensando, mas isso aqui seria bom que o fulano escutasse. Isso aqui seria bom que a Beltrana pudesse escutar. Não. A leitura é para ti. Cada um que está ali presente em nosso evangelho retirará as suas lições pessoais. Não é para o outro. E cada um assim vai ali, vamos supor que tenhamos 3 componentes em nossa reunião. Os 3 irão dizer ou responder essas perguntas. Por que esse texto veio para mim agora? Qual é a convocação que ele está fazendo? Isso, como eu posso utilizar esse conhecimento para a minha evolução? E aí cada um vai dizer. Diga um, o outro, pronto. Porque é importante para nós consolidarmos as nossas leituras e a prática, principalmente do Evangelho de Jesus, conhecer o Evangelho de Jesus. Conhecer pela leitura, pelo estudo, mas é necessário que se medite. Retiremos desta leitura o ensinamento que necessitamos. Depois de meditar, nós temos que sentir. O que isso está me dizendo? Qual é a convocação que está me chamando? O que está isso? Esse texto está produzindo em mim. Eu estou sentindo o texto. Mas não paramos por aí. Por fim, é necessário viver o texto. Viver aquele conhecimento, botar em prática. E assim nós ganhamos, nos enriquecemos, nos harmonizamos e ficamos muito bem. O Evangelho no Lar contribui para higienizar a psicosfera do lar, diluindo os miasmas mentais segregados por nós. Que miasmas são esses? Discussões, atitudes doentias, conversas menos dignas, etc. Pensamentos desequilibrados, enfim, tudo aquilo que causa desarmonia. E também é produzido esses miasmas pelos espíritos desequilibrados que, por afinidade, atraímos e coabitam conosco. Já conversamos isso a respeito antes, quando nós, pelos padrões vibratórios que estamos ali alimentando, atraímos bons ou maus. Então, também eles contribuem para esses miasmas dentro do nosso lar. A prática do amor e a vigilância do nosso campo mental, através de pensamentos nobres e elevados, são favoráveis a uma atmosfera psíquica saudável em nossos lares. Então há uma higienização, uma asepsia em nosso lar. E sentimos até mesmo, em alguns casos, um ambiente mais suave, mais leve. Como podemos dizer, a grosso modo, mais respirável. O amor deve ser a vibração predominante ao longo do trabalho do Evangelho no Lar, envolvendo todos os presentes, espíritos encarnados ou desencarnados, com os sentimentos da compreensão,
do perdão e da prece. A nossa postura de aprender e servir com dedicação e perseverança contribui para a construção do verdadeiro patrimônio do Espírito. Então vejamos o quanto nós somos beneficiados somente por instituirmos o Evangelho em nosso lar. Chamamos de culto do Evangelho, reunião evangélica, dá-se o nome que desejarmos. Mas reunimos as pessoas. Ah, mas não tem ninguém, não há problema. Faça tu, sozinho. Persista, semana após semana. Um dia, as criaturas irão se interessar. Se não há familiar presente, encarnado, poderá haver familiares desencarnados presentes. Não podemos esquecer deles. Só porque os nossos olhos não os veem, não quer dizer que eles não estão presentes. Há outros também desencarnados que vão se beneficiar com o nosso Evangelho no lar, embora realizado por uma única criatura. Então, não é nenhuma dificuldade realizar o Evangelho no lar com uma única pessoa. Se tivermos mais, melhor, porque são outros que estarão contribuindo para essa melhoria. Busquemos, assim, instituir verdadeiramente o culto do Evangelho no lar, para que os nossos lares tornem-se esse foco luminoso para atrair os bons espíritos e, com a presença desses benfeitores, irão também se beneficiar com as nossas boas vibrações para que eles, os benfeitores, atendam a todos os espíritos que possam estar envolvidos no nosso campo mental, em torno do nosso lar. Esse foco luminoso está em nossas mãos. Cabe a nós alimentá-lo ou extingui-lo. Quero crer que ninguém aqui desejará extinguir um foco luminoso, porque somos luzes, somos luz. E o somatório de nós todos, juntos, unidos em um mesmo objetivo, tornamos, portanto, um foco expressivo de luminosidade. Foi um prazer estar aqui com todos vós. Espero ter tocado um pouco os corações de cada um, desejando a todos presentes, ou aqueles a quem estamos endereçando um pensamento agora, muitas bênçãos. Jesus nos abençoando é o que nos basta, desde que também façamos nós o nosso próprio esforço. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Até lá.